No episódio anterior, mostramos um pouco dos desdobramentos imediatos após nosso acidente, como a ajuda de um caminhoneiro chileno para tirar as motos da pista e os primeiros cuidados com nós mesmos. Mostramos também um pouco das consequências do acidente, como as avarias sofridas nas motos, e em nós, que por sorte e bom equipamento não chegou a ser nada de grave. Além disso, tivemos que tomar a decisão de voltar ao Brasil, mas não por desistência, muito pelo contrário, justamente para comprar peças para as motos para poder seguir adiante. E por fim, nossa volta à Argentina, mais precisamente a Rio Gallegos, que é onde estamos agora. Finalmente, depois de 3 semanas, vamos para a estrada. E chegou a hora, finalmente! Nós nos acostumamos tanto com a vida na estrada que 3 semanas sem pilotar nos pareceram uma eternidade. Eu confesso que estamos bem felizes em poder voltar a pilotar e bastante motivados com todo o apoio que recebemos nesse tempo. Foram muitas as mensagens para nos dar força e incentivar a seguir adiante com o nosso sonho, e cada uma delas teve o seu peso na nossa decisão. Agora é hora de retribuir, fazendo o que mais gostamos, rodando. Mas confesso também que, apesar de não ter dúvidas sobre ter tomado a decisão correta, sempre rola ali uma dúvida quanto ao nosso psicológico depois de um acidente como esse. Será que seguiremos à vontade em cima das motos? Será que seguiremos tendo frieza nas situações inesperadas que sempre acontecem nas estradas? Ou o acidente deixou algum tipo de trauma? Esse primeiro dia deve nos dar bastante dessas respostas. E começamos bem devagar, parei sentindo a nós mesmos nesse retorno. A estrada estava bastante cooperativa nesse sentido, já que apresentava um nível baixo de dificuldade. Os ventos estavam bem leves e quase não havia trânsito. Nosso destino é a badalada cidade de El Calafate, onde iremos visitar o também badalado glaciar Perito Moreno. A distância é de aproximadamente 300 km e não há nenhuma necessidade de andar forte. Com o passar do tempo, percebemos que o acidente já era página virada e nenhum tipo de trauma iria nos afetar no seguimento da viagem. O mais interessante disso tudo é que a gente saiu bem desse acidente, né? Não aconteceu nada fisicamente grave conosco e também não gerou nenhum trauma. Eu sempre achei que se eu sofresse um acidente de moto, eu ia acabar ficando traumatizada e não querer mais pilotar. Essa era a sensação que eu tinha. Até por, né, eu ser nova de carteira e tudo mais. Mas no final isso não aconteceu. Eu não tô com nenhum trauma, nenhum medo, nenhuma insegurança. O Igor também não. A verdade é que a gente tá bem para pilotar, pilotar com cautela, né? Mas estamos bem, estamos muito felizes, na verdade, de estar de volta. E, bom, agora a gente está chegando aqui num dos lugares também mais esperados por nós, que é o Calafate. A gente vai hoje no glaciar do Perito Moreno ainda, né? Então a gente vai chegar, deixar as coisas no hotel e já sair, porque ainda vai dar uns 100 km daqui. Mas é isso. A gente tá feliz, a gente tá pleno e tá tudo bem. Combinamos de fazer uma pequena parada no hotel só para deixar uma das motos, já que não fazia sentido seguir com as duas até o glaciar, que estava a cerca de 70 km mais à frente.
O glaciar fica dentro de um parque nacional, o Parque Nacional Los Glaciares, e a entrada no parque nos custou um pouco mais de R$50 por pessoa. A estrada até lá é toda asfaltada, de pista simples, mas não muito movimentada. E por isso, o percurso de cerca de 1 hora foi bastante tranquilo. E à medida que chegávamos mais perto, o caminho ficava mais interessante, já que margeava um belo lago e também contava com umas curvas um tanto apimentadas. Ainda longe do glaciar, já tivemos uma primeira vista daquele imponente monstro de gelo, até que chegamos enfim ao estacionamento. A partir do estacionamento, há de se seguir caminhando por passarelas por mais uns 10 minutos antes de começar a ver as geleiras. A verdade é que existe um emaranhado de caminhos possíveis, mas todos eles, no fim, te dão vistas do glaciar. Uns mais perto, outros mais longe. E para os mais perto, a caminhada segue um pouco mais. Nós seguimos. Queríamos chegar o mais perto possível e, quem sabe, ter a sorte de ver alguns pedaços se desprendendo da geleira principal, que a toda hora emitia estrondos. Foi preciso um pouco de paciência, mas depois de algum tempo parados observando aquela imensa montanha, fomos recompensados algumas vezes. Que cenas maravilhosas e imponentes! Foi simplesmente sensacional ver aquilo ao vivo. E o rolê do dia hoje foi aqui no Parque do Glaciar de Perito Moreno. Não confundir com a cidade de Perito Moreno, que fica um pouco mais ao norte, um pouco mais para cima. A gente pagou cerca de R$50 cada um para entrar aqui no parque. O parque, só a estradinha para chegar aqui já é bastante legal. Uma estradinha bastante sinuosa, muito gostosa de fazer de moto. Mas o principal tá aqui, ó. Esse gelo. É muito louco, vale muito a pena isso. Depois da nossa bem-sucedida visita, tomamos o caminho de volta para o hotel, muito felizes pelo saldo final do dia, que além daquela espetacular visita ao glaciar, também nos mostrou que estamos muito bem para seguir adiante. O que é fundamental, já que não chegamos nem na metade de tudo o que queremos percorrer. Tem muita paisagem maravilhosa pelo caminho ainda, e queremos ver tudo, sem pressa. Chegamos no hotel já no fim da tarde, para agora sim descarregar as motos e descansar um pouco. Por ali, a NH nos aguardava, muito bem comportada. O tempo em El Calafate, infelizmente, seria curto, e já no dia seguinte teríamos um novo desafio pela frente. Os 73 km malditos de ripio da Ruta 40. E definitivamente não queremos mais acidentes nessa viagem.